Olá, este é o Lance Total entrando em campo com os destaques do dia. E você vai ver, Corinthians supera Santos e fecha com Romarinho, revelação do Bragantino. Ronaldinho Gaúcho desfalca o treino do Flamengo pelo segundo dia consecutivo. E mais, Imperador Adriano vai voltar a treinar no Fla. Pelo segundo dia consecutivo, Ronaldinho Gaúcho não apareceu para treinar no Flamengo. Na segunda, o meia havia sido liberado para acompanhar a cirurgia da mãe para a retirada do tumor no seio. Mas nesta terça, o jogador estava sendo esperado sim no Ninho do Urubu. Já com o treino físico iniciado, o clube emitiu uma nota oficial informando que o camisa 10 pediu para estender a viagem a Porto Alegre porque Dona Miguelina ainda não havia deixado a UTI. Ontem à noite o Assis ligou, comunicando que infelizmente a mãe ainda não tinha sido liberada do hospital. O Ronaldo também ligou, a gente torce para que a mãe dele se recupere e possa voltar para casa. Para que até o Ronaldo venha com a cabeça tranquila para continuar exercendo as funções dele aqui. Ronaldinho é aguardado para o treino da manhã dessa quarta-feira, mas nos corredores da Gávea os rumores de uma possível saída dele do Flamengo crescem a cada instante. O meia não anda nada satisfeito com os atrasos no pagamento do salário. E se Ronaldinho pode deixar o time rubro-negro, o Imperador Adriano pode estar fazendo o caminho de volta. O atacante começará a frequentar novamente o Clube da Gávea a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de junho. Ele vai realizar sessões de fisioterapia na sede do Flamengo para a recuperação total da cirurgia no tornozelo esquerdo. Não tem o que declarar do Adriano, só torcer para que ele se recupere, para que ele esteja bem, esteja preparado para exercer de novo a profissão dele. Depois disso, que aí é minha função, que agora eu que estou aqui nesse comando. Aí eu posso até sentar com o Adriano e a gente conversar para ver uma possibilidade. Então, o Flamengo está sendo solidário de ajudar o atleta numa recuperação. Ponto. É isso que tem. A diretoria rubro-negra só espera que o Imperador não tenha o mesmo comportamento de quando estava no Corinthians. Adriano faltou 67 sessões de fisioterapia no timão. Bom, saída de Ronaldinho, chegada de Adriano, clima ruim entre Joel e a equipe, assuntos para o editor do Núcleo do Flamengo, Thiago Bockel. Thiago, e aí? Eu tenho até pena, nem gosto de te perturbar, porque eu sei que tem tanto assunto aí pipocando no Flamengo, a gente não sabe nem o que falar. Ronaldinho segue em Porto Alegre, com essa história aí, tudo bem da mãe, mas também tem um clima aí de não querer voltar, tem aí o Joel também não está muito bem na equipe, e o Imperador Adriano, voltamos segunda-feira. O Flamengo tem notícia de 3 em 3 horas, tem uma notícia nova, todo mundo fica correndo atrás. Vai ver o que é válido, o que não é. Pois é, o que é mais provável de acontecer? O Ronaldinho sair do Flamengo ou o Adriano voltar a jogar no Flamengo? Olha, as duas coisas são bem prováveis de acontecer. Hoje em dia, a gente tem uma informação que o Assis já está estudando meio de acionar o Flamengo na Justiça para tentar uma rescisão unilateral de contrato com o Flamengo. Cansou dos atrasos salariais do Flamengo. É o melhor caminho, alguém tinha que fazer isso. O Flamengo estava esperando isso há 4 meses praticamente já também, quando não estava pagando. Senão, se você tivesse o interesse de manter o seu principal jogador, você estaria tentando pagar o salário dele. O Flamengo não tenta. Então... É a melhor saída para todos. É a melhor saída e parece que esse passo finalmente foi dado. O Ronaldinho não treinou hoje, não se apresentou, alegou esse problema da mãe e vamos ver se ele vai se apresentar amanhã, quando ele está sendo esperado. Ele disse que sim, né? Agora a gente tem que ver. Ele disse que sim, mas ele disse que estaria aqui hoje de manhã também, hoje, terça-feira. Então, e não apareceu. Então a gente não sabe muito aonde pode chegar essa história. O que não vai acontecer é o Ronaldinho ficar muito tempo no Flamengo. Isso aí parece certo. E não... É só uma questão de dias. Como também é a questão de dias a volta do Imperador Adriano. É isso? Segunda-feira volta a treinar no Clube da Gávea. Já fica até mais nervoso. Mas Adriano... Eu torço para que quando a volta do Adriano acontecer, o Ronaldinho já não esteja mais no Flamengo, porque os dois juntos... Ainda tem agora uma notícia que o Bruno pode ser solto. Eu ia falar sobre isso, mas então... enfim, isso é outra história. Mas vamos falar do Adriano, voltando, eu acho que o Adriano, pelo menos aquilo, a gente já espera um pouco de um comportamento, né, assim, oscilante. Não, o Ronaldinho, a gente tinha uma expectativa, talvez, não que ele fosse ser o ídolo. Olha, mas se o Ronaldinho, que todo mundo esperava, fosse mais tranquilo que o Adriano, já está causando esse fuzuê todo. Imagina o Adriano já em aposentadoria, né,
jogando, Mas ele jogador ainda fala aposentado. em Copa do Mundo, Thiago. Que fala em Copa do Mundo? Ele fala em Copacabana, né? Copa do Mundo ele não fala mais, né? Ele não pode falar agora, pensar em Copa do Mundo ele não pensa, ele sabe que é uma disso. fria. E o Joel, no meio disso tudo, tá calado. O Joel é o outro que parece que está perto do fim no Flamengo. Já é muito questionado internamente, tanto por dirigentes quanto por jogadores. A gente já deu essa matéria no jornal de hoje. E é provável que o Flamengo não vencendo a Ponte Preta fique um clima muito insuportável, muito ruim para o Joel continuar à frente do comando da equipe nessa sequência de campeonato. Então temos aí capítulos bastante fortes, né, nos próximos dias. Eu desejo a você bom trabalho, boa sorte. Obrigado, eu vou voltar lá agora. Hoje eu não consegui parar aqui, dei um tempinho só, cheguei aqui para falar com você e voltar, porque o dia tá agitado hoje, né? Tá bom, obrigado por sua presença aqui, Thiago, como sempre, trazendo notícias quentes pra gente. E falando de notícia quente, o Corinthians venceu o Santos na briga por Romarinho. O meio atacante de 21 anos, eleito a revelação do Campeonato Paulista deste ano, fechou um acordo por 4 temporadas. Em entrevista ao Lancinete, na segunda-feira, o presidente Marquinhos Chedid já havia deixado claro que o Corinthians levava vantagem em relação ao Santos e aos demais clubes por conta de sua amizade com André Sanches, ex-presidente do Corinthians e atual diretor de seleções da CBF. Agora a diretoria alvinegra espera contratar um atacante de ponta de impacto. Os atuais não vivem uma boa fase, longe disso. Ninguém da posição balançou as redes nas últimas 6 partidas. O último gol foi de William, dia 22 de abril, na derrota por 3-2 para a Ponte Preta. Felipe Volguese, o que está acontecendo com o setor ofensivo do Timão? Bom, acho que o grande baque do ataque do Corinthians esse ano foi a má fase do Liedson. Ninguém esperava que ele não correspondesse, como no ano passado. Foi o artilheiro do Campeonato Paulista e do Brasileiro, o grande destaque. E ele não se encaixou esse ano, a condição física muito abaixo do esperado. E então o Tite também teve que barrá-lo nos jogos contra o Vasco pelas quartas de final da Libertadores. Optou por um esquema sem centroavante, com Alex e Danilo mais à frente, Jorge Henrique e Sheik abertos pelas pontas. O Jorge Henrique já não tem uma característica de fazer tantos gols, o Sheik também agora não está fazendo tantos gols, o William é reserva, o Elton ainda não correspondeu, enfim. E aí você soma a situação do Adriano, que acabou demitido após vários casos de indisciplina, o Bill, que também ainda não correspondeu e também foi liberado. Então ninguém esperava que esse ataque tão povoado aí, com tantas opções, não funcionasse. Parecia que ia ser o ponto forte do Corinthians, mas ainda é a defesa a mais consistente nos setores da equipe. Ok, Felipe. E esta terça foi um dia de solidariedade para Tite. O treinador alvinegro esteve na Fundação Casa Antiga FEBEM para dar uma palestra para os menores infratores. O técnico se emocionou durante a visita. E eu, enquanto ser humano, eu, enquanto indivíduo, abri um pouquinho meu coração, mostrar um outro lado, que não é o lado do profissional, mas é o lado do cara que está igual a vocês, exercendo uma atividade profissional, mas que tem sentimento. E o goleiro Fábio Costa sofreu um grave acidente essa manhã na rodovia Rio Santos. O jogador, por sorte, só teve que engessar o braço por conta de um inchaço da musculatura, mas não houve fratura. Fernando da Mancha de Carvalho, amigo do jogador que dirigia a picape Troller amarela, que se chocou com um caminhão, morreu no local. Nesta terça-feira, o Botafogo, líder do Brasileirão, concedeu folga aos jogadores que venceram o Curitiba no último fim de semana. Apenas os reservas treinaram em General Severiano, entre eles Andrezinho e Marcelo Matos. O volante alvinegro aprimorou a parte física. Já Andrezinho, que deve voltar na partida contra o Cruzeiro, treinou com bola. Os titulares se reapresentam nesta quarta-feira e logo após o treino viajam para Teresópolis, onde vão ficar concentrados até sábado na Granja Comari. O Vasco foi um dos principais assuntos desta segunda-feira em Portugal, isso por conta de uma sondagem do Clube Cruz Maltino pelo técnico luso Gesualdo Ferreira, que acumula passagens destacadas pelo Braga e pelo Porto e teve seu contrato com o Panathinaikos da Grécia encerrado nos últimos dias. Um representante de Gesualdo Ferreira confirmou a sondagem do Vasco e disse que o treinador português estaria esperando agora uma proposta do clube. Rodrigo Ciantar, qual é a verdade dessa história?
Bom, o nome do Gesualdo Ferreira surgiu durante o dia de ontem na imprensa portuguesa, muito citando um possível interesse do Vasco. Durante o dia de ontem a gente comprovou realmente que teria havido um contato através de um empresário que fez um contato com o representante do Gesualdo, perguntando sobre o interesse de repente, dirigir o Vasco. O Vasco ainda nega, o Roberto Dinamite, o Mandarino, todo mundo nega essa possibilidade e ainda bota fé no trabalho do Cristóvão. Agora a gente tem que ver os próximos capítulos. Não se sabe também se essa sondagem teria sido para um futuro próximo, de repente se o Ricardo Gomes não tiver condições de assumir. O fato é que o Cristóvão ainda divide opiniões no Vasco. Grande parte da torcida gosta, uma pequena parte vaia bastante. Internamente, alguns conselheiros são contra o Cristóvão. Vamos aguardar. O nome do Gesualdo é um nome que surgiu agora. A princípio, o Vasco não quer trocar de treinador, mas tem que aguardar os próximos capítulos aí. Rogério Ceni está perto de voltar a defender o gol São Paulino. Nesta terça, o goleiro iniciou uma nova etapa no seu processo de recuperação da cirurgia no ombro direito. Inicialmente, o retorno de Ceni estava previsto somente para agosto. Mas o bom progresso de Rogério animou os médicos tricolores e o camisa 1 pode voltar em uma possível decisão da Copa do Brasil no começo de julho. Adilson Batista não é mais o técnico do Atlético Goianiense. Adilson comandou o Dragão em apenas 10 jogos e só teve uma derrota. A eliminação na Copa do Brasil, a perda do título estadual e o começo ruim no Brasileiro pesaram contra o treinador. Hélio dos Anjos, demitido em abril do Atlético, e Wagner Benazzi são os nomes mais cotados para a vaga. Rafael Nadal pouco foi exigido na sua estreia em Roland Garros. O ex-campeão do Grand Slam eliminou o italiano Simone Bolelli por 3-0. Caso o espanhol conquiste o título em Paris este ano, ele será o único homem a ser heptacampeão do saibro francês. Moral, hein? 12/12 de 2012, nessa data tão sugestiva, acontecerá a despedida oficial de São Marcos do Palmeiras. O goleiro que eternizou a camisa 12 do Verdão. Adversário local e quem vai jogar ao lado de Marcão ainda não estão definidos, mas cá entre nós, isso é o de menos, né? O que vale mesmo é ver pela última vez Marcos em ação defendendo o gol alviverde. O Lance Total sai de campo nessa terça relembrando bons momentos do goleiro pelo time que defendeu durante toda a sua carreira. A gente volta nessa quarta, vejo você.